Então, gente, a partir de agora, então, começando a entrevista coletiva com o técnico Alberto Valentim. Alberto, boa noite. O Atlético perde né, os 100% de aproveitamento jogando no estádio Antônio Scioli, mas segue invicto na Série B do Brasileirão. A sua avaliação deste resultado de hoje, empate em 0-0, e que observação fazer, né, deste desempenho do time hoje jogando contra o Avaí? Boa noite a todos. Falando de preparação para o jogo, nós sabíamos de verdade que seria um jogo muito difícil. Nós nos preparamos sabendo que o jogo seria muito difícil, porque a Série B é assim, porque o time do Avaí tem um bom time, e hoje nós não conseguimos repetir uma atuação brilhante como nós tivemos desde que eu estou aqui, desde o Vitória. Porque o outro jogo em casa, como eu falei para vocês, se vocês se recordarem bem, descaracterizou muito o jogo por nós termos ficado com a menos boa parte do jogo, né? Se eu não me engano, o Ayrton foi expulso com 15 minutos. Então ficou um jogo muito bom contra o Vitória que a gente não conseguiu repetir aqui. Mas que eu gosto de lembrar que todo o discurso que foi feito, que o jogo seria difícil, ele era de verdade que nós estávamos falando. Passamos para os jogadores que o jogo seria difícil, que nós teríamos dificuldade, e encontramos a realidade daquilo que nós já esperávamos, né? Então, continuamos um ponto ganho sim, somamos 15. Agora, preparar ao máximo, recuperar jogadores que saíram, que infelizmente eu tive que fazer substituições mais forçadas para prepararmos bem contra o Juventude. O Atlético acaba que você opta pela saída do Igor Torres, no segundo tempo o Luiz Fernando acaba sentindo e você termina a partida sem um centroavante. E aí no banco você tinha 2 jogadores de velocidade, tanto que o Matheus Regis entra. E aí eu te pergunto, por que da escolha por 2 atletas de velocidade no banco e não um centroavante como o Daniel? Bom, vamos lá. Primeiro que o Matheus, eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu tinha que trazer 21 jogadores, eu precisava fazer uma escolha. O Matheus já jogou ali também, então você tem que decidir por um ou outro. Não contava, infelizmente, de tirar 2, que seriam meus 9 primeiros, né? Primeiro o Igor e depois o Luiz. Essa eu não contava de perder 2 jogadores que faziam, além do Matheus, faziam esse número 9. Qual foi a outra? Desculpa que você me perguntou. Da escolha, eu tenho que fazer uma escolha com jogadores que... O Matheus já jogou ali, não estou inventando. Eu respeito muito a característica dos jogadores, respeito muito onde eles podem jogar, e o fato do Matheus ter jogado ali, primeiro, a intenção, eu esperava de não perder 2 jogadores da posição, como eu falei antes, e depois, contando com ele também, tive, por exemplo, uma conversa antes do jogo particular com ele em relação a alguns movimentos, que caso eu precisasse de 9, para ele fazer essa função. Valentim, boa noite. Não é muito comum hoje no futebol a gente ver terminar um jogo sem fazer todas as substituições, né? Ainda mais jogando em casa e quando não está vencendo. Eu queria saber dessa opção sua de terminar o jogo sem fazer a sua 5ª substituição, e também se esperava talvez o Jefferson no segundo tempo, né? Que é um lateral esquerdo mais ofensivo, e o Heron terminou a partida. Sim. Primeiro que pensei em fazer algumas ali, da gente dar um pouco mais de ofensividade, mas ao mesmo tempo você corre um risco às vezes de deixar um pouco desguarnecido. A do Jefferson até muito bem lembrada, porque era um jogador que poderia nos dar mais, talvez mais qualidade, mais atacante do que o Heron, mas nós estávamos preocupados também com a nossa fase defensiva, até porque a gente colocou o Kelvin ali, o Kelvin com espaço, o Heron até ultrapassou umas 2 vezes ali, mas com o Kelvin com mais espaço para fazer uma dobradinha ali com o nosso 9, primeiro com o Luiz e depois com o Matheus, e com o próprio Shailon. Então a ideia foi essa. Pensei em outras também para deixar o time mais ofensivo, mas para baixar um Shailon, talvez para fazer um segundo, ou baixar o Renato para fazer um zagueiro, colocar um volante ali, eu achei um pouco mais arriscado, porque o jogo estava muito aberto. Não estava que a gente estava só atacando e pressionando, eles com poucas transições. Então, esse foi um cuidado maior que nós tivemos. Não deixamos de
de atacar, tivemos chances, bola passando na frente deles, com alguns escanteios, com algumas jogadas que acabaram não acontecendo em gol. Valentim, boa noite. O Adson disse há pouco ali fora que esse resultado, essa partida, deixa claro que o Atlético precisa ir ao mercado em julho para fazer contratações. Quais pontos você indicaria para o diretor? Bom, nós já tínhamos falado na minha apresentação ao lado do presidente, nós até falamos que pontualmente nós vamos buscar reforços para fortalecer o grupo, para deixar o Atlético mais forte. As posições nós vamos discutir internamente quais serão, para a gente fortalecer bem e deixar, quando tiver a janela aberta, para deixar o Atlético mais forte, porque a gente tem o nosso objetivo importante da Série A. Obrigado, Valentim. Boa noite. Obrigado, gente.